Estamos começando mais um bate-papo hoje. Nós temos a Lívia, síndica profissional e gestora da Liacom, administradora de condomínio. E tá aqui com a gente hoje também o Diogo, engenheiro civil, representando a Horizonte Engenharia, e também o Robson, representante da Aqualife, empresa de limpeza e caixas d'água. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre engenharia e manutenção especializada nos condomínios. Lívia, como que funciona quando você, como síndica, recebe um empreendimento para iniciar a sua atuação? Quando eu sou eleita num condomínio novo, né, um condomínio que vai ser entregue, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é procurar um profissional, né, um profissional da engenharia, para auxiliar no recebimento das áreas comuns. Porque, assim, o básico a gente consegue ver, né? Uma pintura, se está bem feita, se não está, né? Se está sendo entregue tudo aquilo que está no memorial descritivo, isso a gente consegue fazer. Mas avaliar se uma calha está do tamanho correto, se essa calha ela vai comportar, né, todo o volume de água, isso aí é um trabalho que a engenharia que faz. Ela tem, geralmente a gente contrata essa empresa para que a empresa faça um laudo para a gente com essas especificidades, né? Se aquilo realmente está dentro dos padrões técnicos que precisa ser entregue, que existe uma normativa, né? Existe uma norma, né? E tem uma legislação mesmo. Existe uma legislação a respeito. Então, existe norma. E aí, como eu não sou engenheira, né, eu tenho essa visão geral. Olha, isso tem que ser entregue, aquilo. Mas essa parte técnica aprofundada é só a parte da engenharia, né? E muitos não contratam, ou os próprios moradores às vezes não aprovam, falam, não vamos pagar engenheiro para fazer laudo, para avaliar, não, a gente mesmo olha, né? Mas não é bem assim. Então, quando você tem um engenheiro desde o início para olhar aquilo, para avaliar, para te mostrar o que a construtora deveria estar entregando, te facilita muito o trabalho. E até por uma questão também que você levantou na nossa última conversa, que você, como síndica, você tem uma responsabilidade Civil, né, e criminal. Eu sempre falo isso porque eu gosto de mostrar para as pessoas que a gente pode brincar com esse cargo, né? Ser síndico é algo muito sério, né? A gente precisa ter muita responsabilidade. E aí o Diogo é um dos engenheiros que nos atendem, tem outros também, mas o Diogo faz aí esse tipo de laudo, mostrando não só para condomínios novos, né? Mas para condomínios também que ficaram aí anos, né? Eu já tinha até comentado que alguns ficam 10 anos sem fazer nenhum tipo de manutenção, e quando vai fazer é tanta manutenção que as pessoas ficam até, né? E aí ele faz esse tipo de laudo e tal, ele pode até explicar melhor aí como é que funciona. Quais que são os principais pontos, Diogo, que são levantados ou que devem ser avaliados nesse laudo inicial? Então, na verdade a engenharia, após, né, o síndico ele tomar posse, ela inicia ali exatamente nesse momento. É realizado um laudo, né? Esse laudo, né, ele não começa pela inspeção, pela inspeção in loco. Ele começa pela avaliação de documentos que são entregues pela construtora. Então é um trabalho extenso no qual é avaliado os documentos que obrigatoriamente são entregues pela construtora, se eles realmente foram entregues. Depois sim começa a inspeção para saber se a construtora ela entregou tudo conforme projeto, né? Conforme tem que ser entregue, com os sistemas em funcionamento perfeito. E os principais sistemas que são observados durante uma inspeção predial para elaboração do laudo telhados, costumam dar muitas dores de cabeça depois para o síndico, né? Outros sistemas como a parte estrutural, né? Que é a segurança, né? Que vai estar em jogo dos condôminos, questão
tudo que envolve a questão de infiltrações de água, né? Que é o maior vilão, né, de uma construção e também, né, do síndico. É um gargalo. É o vazamento dentro das unidades, né? Se bem que no início, né, é responsabilidade da construtora dar essa manutenção. Existe um prazo para isso? Existem vários itens, né? Tem gente que fala assim, são 5 anos. Não. Cada item tem um determinado prazo para eles darem essa manutenção, essa assistência técnica. Isso é uma definição por contrato ou legislação? Legislação. Uhum. É tão complexa essa questão das garantias que havia uma norma, que é a norma de desempenho 15.575, ela estabelece prazo de garantia para cada item. Só que agora foi reformulado, fizeram uma nova norma, que aí nessa norma tem lá várias diretrizes, novos critérios, que estabelece aí esse prazo de garantia para cada sistema numa edificação. Uhum. Que é como a Lívia falou, muita gente acha que são 5 anos, mas na verdade não. Cada sistema e subsistema tem ali o seu prazo de garantia, né? E quando a Lívia tocou, né, na questão de, mesmo o imóvel sendo novo, ele ainda está dentro do prazo de garantia, tem a questão, é por isso que há necessidade desse laudo de entrega. Porque muitas vezes a construtora, ela gera uma falha construtiva e ela nega a garantia. Então, esse laudo, né, antes do síndico receber o condomínio, vai provar que existia ali um dano, uma patologia, tá? E que a construtora é sim obrigada, né, a estar atendendo ali essa garantia. Uhum. Exatamente, porque uma das coisas que faz também com que eles neguem é a falta de manutenção preventiva. Então, por isso é importante tanto ter esse laudo para entender assim, como é que foi entregue aquilo, né? Como que foi essa entrega? Porque depois ele pode falar, não foi entregue assim. Sim. Né? Mas foi mau uso, foi o tempo, né? Exatamente. E também ter atenção à manutenção preventiva. Eu sempre falo isso com o Diogo, eu não quero nada a mais. O que é responsabilidade do condomínio tem que ser feito pelo condomínio. Ninguém aqui está querendo, né? Vamos dizer que isso aqui é da construtora. Jamais. Nós queremos fazer o que é correto, né? O que é o correto? Então, eu sempre troco essa ideia. Eu falo, isso é o correto? Correto é o condomínio? Então, vamos fazer. Né? Não, o correto é a construtora, então é ela que tem que arcar, né? Não, às vezes, eles têm essa dificuldade, assim, de dar esse suporte, que quer tudo passar. Existem problemas que são comumente encontrados nesses laudos? Então, a questão da água, né? Água, é o maior gargalo que envolve muitas vezes a questão do telhado, né? É o mais recorrente, né? Falha de estanqueidade em vários tipos de sistemas, né? Como o sistema de fachada, ocorre muito as janelas, né? Os cantinhos das janelas, é muito comum infiltrar. Aí começa a aparecer mofos e bolores, né, para dentro do apartamento. Aí acaba já caindo na questão insalubre, começa a fazer mal para as pessoas, entendeu? Então, são alguns dos sistemas, né, que aparece com muita recorrência nos laudos. Isso aí. Fora a questão das obras, né? Ter cuidado que nesse período todo aí que o empreendimento novo tá ali ainda em garantia, cuidado em fazer obras, né? Eu falo sempre, Diogo, nós não, a gente quer fazer sempre tudo muito certinho, tem que chamar o engenheiro, fazer uma RT, entrar na prefeitura, pedir o alvará, não é simples. Eu até posso fazer a obra, né, com o pedreiro e tal, contratando diretamente, isso é normal, a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é que ele faça isso sem orientação técnica. Ele não pode fazer.
sozinho, porque ele tem experiência, ok, é um pedreiro experiente, ele pode fazer, mas ele não pode fazer sem orientação. Por quê? Porque chega lá na frente, falou que ele fez errado, quem que orientou ele? Eu não sei nada de obra. Eu entendo, né? Eu sou síndica profissional, isso eu entendo. Agora, o que eu entendo de obra? Né? Muito superficial. Então, na hora que ele vai fazer, ele entende. Ele é né? É aquele profissional pedreiro há 30 anos, ok, ele entende. Só que algumas normas técnicas precisam ser seguidas. E para isso precisa ter um engenheiro responsável. Então, muita gente falha aí. Faz obra, a reveria, né? Sem chamar, porque quer economizar. Não, vou economizar, vou contratar o pedreiro. Mas e aí? Chega lá na frente, pode ser notificado pela prefeitura, pode ter feito algo, né, que não ficou bacana, né? E, assim, só aproveitando, só o fato de um síndico profissional, ele saber dessa informação, eu posso dizer que é um síndico completo. Por quê? Porque é a grande minoria, tá? Hoje, pelo menos aqui na cidade de Juiz de Fora, dos síndicos que tem essa informação, né? Que busca essa responsabilidade de estar fazendo da maneira correta. Que nem ela falou a questão da norma, existe uma norma, que é a 5674, que é a norma de manutenção predial, que é a Bíblia do síndico. Ele tem que ler ela e seguir para que ele não tenha dor de cabeça. Nessa própria norma, fala que lá tem os requisitos para que você contrate uma determinada empresa. Então, realmente, não é possível contratar uma pessoa física para fazer uma manutenção na edificação. Porque essa empresa ela se torna responsável por esse trabalho que foi feito também, né? Exatamente. Por quê? Na própria norma, estabelece também que essa empresa, ela dê ali a garantia do serviço, entendeu? Existe uma série também de requisitos que a empresa ela tem que proporcionar para o condomínio. Então, assim, são duas vias, né? O síndico, né, que ele tem que... ele precisa fazer, né, da forma conforme a norma. E o prestador de serviço também tem que fazer ali de acordo com os requisitos que a norma estabelece também. Então, por isso a importância, né? O síndico está contratando aí um prestador de serviço com CNPJ, com as documentações que são necessárias retirar nos órgãos aí municipais, no CREA, né? E outros órgãos fiscalizadores. Inclusive, na questão do castelo d'água, que no caso eles fazem a limpeza, que é uma manutenção básica que também está na norma. A limpeza, ela faz parte de manutenção preventiva. Não é só por questão da água, mas do recipiente. Porque aqueles detritos que ficam ali, né? Quando é castelo d'água, então, que é metálico, temos muito mais... É muito uma questão de expensão interna, uma expensão básica, né? Pro pessoal que assistir, Robson, o que é o castelo d'água? Castelo d'água é uma estrutura metálica ou de alvenaria, né? Que tem uma certa altura, 4 metros, 8 metros, 20, 40, e tem uma grande capacidade de água para atender um público maior de pessoas que necessitam dela. São aqueles cilindros que tem nos condomínios. Exatamente. E ele funciona como uma caixa d'água ou é diferente? Sim, como uma caixa d'água com um reservatório também de incêndio, a própria reserva de água, né, que leva água para esses apartamentos, enfim, até o destino final. Né? No caso da limpeza, né, são estruturas enormes, precisa de escada, né? Precisa de escada. Geralmente, esses castelos d'água já tem uma escada externa com guarda-corpo, né? Que leva toda uma segurança até o acesso ao topo. Esse acesso ao topo não é só pela escada que você tem o acesso, você tem que estar com equipamento de proteção, que é o cinto, entre outros, né? Dependendo da demanda do local. E o acesso interno também, com cinto, e é um local de espaço confinado, tanto em altura quanto espaço confinado, requer um treinamento específico,
com a certificação adequada para uma pessoa habilitada a dar esse curso, né? E não é simples assim, né? Apenas você delegar uma pessoa X para ir lá fazer um serviço específico que um profissional tem que executar. Um profissional qualificado. Que é o mesmo caso e que o Diogo treinado. estava falando aqui também, né? A diferença de você ter um Exatamente. profissional. Quando- Só dando um gancho que a Lívia e o Diogo falaram sobre a questão estrutural de edificação, né? No caso, a caixa d'água, nós não podemos dar esse parecer. A gente faz só uma análise preliminar, né? Onde eu aciono a síndica, né? Eu comunico a ela, olha, por dentro da caixa d'água, quando é de alvenaria, tem uma certa rachadura, então tá com essa deformidade. Então, quando é metálico, olha, tem uma certa oxidação dentro dela, né? Aí a síndica vai Aí aciona o geralmente profissional a de gente engenharia. aciona, nós fizemos inclusive agora recentemente laudos desses castelos. Aí é uma empresa especializada em estrutura metálica. Eu gosto de chamar profissionais que entendam da área, porque vai me dar uma confiança, né? Ali, olha, eles são especialistas em estrutura metálica. Falei, Sim. vem aqui, passa nos meus... Porque, olha, a gente vê na internet cada caso dessas estruturas se rompendo e, assim, matando pessoas. Porque ele é uma estrutura muito grande. Se ela São cai... quantos litros que tem, né, nessas estruturas num castelo? por São exemplo? variáveis, né? Por exemplo, um condomínio com 700 apartamentos aproximado, assim, ele costuma gerar em torno, assim, de 2, 3 reservatórios metálicos, cada um com uma capacidade, às vezes, de 90 mil, de 100 mil. Nossa, é 100 mil. muita coisa. Os nossos lá são 2 de 100 mil, tem um de 150, que é maior, mas um único, né? Então, às vezes, eles colocam um maior ou 2 menores. E aí, são estruturas que demandam muita manutenção. Uma pintura desse reservatório é extremamente onerosa e ela segue a mesma questão das obras e tal. Precisa de um engenheiro para assinar a RT, essa RT tem que ir para a prefeitura, tem que fazer um alvará dessa pintura. Essa pintura, nossa, assim, são tantas coisas. A tinta tem que ser própria, porque a água vai bater ali e se ela não for própria, ela vai intoxicar as pessoas. Sim. A tinta tem que ser, então, própria, não pode ser de qualquer forma, né? E, no Imagina. caso, é demandado um serviço assim de inspeção, de manutenção e de E limpeza. depois, então ele faz, né, a parte de limpeza, e isso precisa, igual ele mesmo falou, né, precisa ser uma empresa que tenha certificados, né, de altura, né, que são bem espaço altos. confinado, de Espaço altura. confinado, precisa ter 2 pessoas por questão de socorro, se caso a pessoa Exatamente. passar mal lá dentro. Existe todo um processo. Eu também faço... participo do treinamento de altura, apesar de eu ter pavor de altura, mas eu participo para entender, né? Como que é, né? Eu gosto de participar exatamente para entender como é que é. Eu tenho treinamento de altura, mas pouco vou em altura porque tenho, né? Eu não gosto muito. Mas eu fiz o treinamento exatamente para eu estar mais próximo disso, né? Quando a gente vai exigir, né? Que o profissional tenha esses treinamentos para também não acontecer um acidente no condomínio, que eu também sou responsável, sou Eu costumo responsável, dizer, né? às vezes, quando a gente está tendo acesso, né? Às vezes o condomínio está com mais pressa, às vezes, de ter o retorno da água para os moradores, porque gera um pouco de transtorno. A falta d'água quando a estrutura, quando o layout do espaço físico das caixas d'água não permite que você esvazie uma e o prédio, o condomínio, continue com água através de outro recipiente de água, né? Então, Seria o caso de ter um castelo só para o condomínio todo. Não, às vezes tem um só, tem mas não... mas tem várias células. Essas células abastecem, eu posso paralisar uma e o condomínio continua usando. Olha que bacana. Continua. A através de outra maioria, célula. eu acho que todos os nossos, a gente quase não fica sem água. Não fica sem água. Hora A nenhuma. Ele maioria tem limpa essa- manobra. Eu faço sempre isso também. Ele não faz a limpeza sozinho. Eu coloco uma equipe de uma empresa, bombeiro hidráulico e eletricista
para fazer uma manobra, né, da Das parte bombas. elétrica, testar depois no final se está tudo certo. Por quê? Uhum. É um momento dele fazer também a manutenção das boias. Então a gente faz tudo junto, né? E evita um momento. transtorno, né? Evita um transtorno. E além do caso que vocês falaram do rompimento da caixa do castelo, por exemplo, que é uma tragédia, né? Uma tragédia. Que essa manutenção, né, esse cuidado que é até regulamentado, né? Ele pode evitar mais que tipo de problema também para o condomínio? A questão da água, É a qualidade. questão da né? qualidade da água, né? Então, o que a gente sempre recomenda e que é recomendado pela Anvisa, né, é que seja feito semestralmente, Uhum. né? Às vezes o condomínio, às vezes, não tem condições financeiras de estar fazendo semestralmente, passa um pouco, mas é muito importante enfatizar com os responsáveis do condomínio que a qualidade da água é o que move, né? A gente fica sem luz, mas não fica sem água. Uhum. Verdade. Você pode reparar, a gente fica sem luz, mas não fica sem água. Uhum. Então, e você ter uma água que não seja de qualidade, ou que você não esteja confiando na água, né, Complicado. é um fator aí bem É de relevante. 6 em 6 meses, ou se houver alguma questão, por exemplo, de destampar. Teve uma chuva, a Uhum. tampa soltou. A Uhum. primeira coisa que a gente faz, porque ficou ali algumas Exposto, horas, né? chama a empresa para fazer uma limpeza e tampar a caixa. Uhum. Porque é muito importante para evitar pombo. Pombo, se nós já encontramos pombos, nós já encontramos roedores, bicho peçonhento depois de dentro, chuva. Uhum. depois de chuva, antes de chuva, quando Se mau está cuidado, foi igual destampado. a Lívia falou, a gente vai em condomínios para realizar o serviço que às vezes no visita que a gente faz, nós vamos escolhendo os dados. Tem quanto tempo que vocês fizeram? Porque eu preciso de saber desses dados. Eu moro aqui tem 10 anos e nunca fez. Então ou seja, a pessoa está usando, vamos dizer assim, um bom período da vida dela, uma água que ela não sabe se está confiável, que não está confiável, na Não, verdade. Teria tá, até com medo de certeza. saber o que vai encontrar ali, né? Depois de um período tão longo assim. Aí é nesse momento que a gente encontra adversidades ali dentro da Sim. caixa d'água. Além do seu serviço, né, dessa manutenção, que é um serviço periódico, igual a gente está levantando, existe uma demanda também do acompanhamento do engenheiro nos condomínios, periodicamente? Não, o engenheiro é sempre. Porque no caso da limpeza da caixa d'água, de 6 em 6 meses, ou quando houver necessidade, vamos colocar assim, né? Uhum. Houve necessidade, né? Ou às vezes racha, né? A gente tem que trocar, enfim. Agora, a engenharia, eu costumo dizer que para mim, o primeiro, assim, porque é o primeiro profissional que a gente precisa dentro de um condomínio. Porque tudo que você olhar é uma parte construída, é uma parte que precisa de atenção, tanto de manutenção preventiva quanto de corretiva, quando acontecer, né? Então, assim, eu falo porque, assim, até no próprio Castelo d'Água, quando a gente for fazer manutenções mais específicas de pintura, precisa de um engenheiro estar assinando ali. Então, a engenharia, para mim, é o primeiro grande prestador de serviço de um condomínio, né? Aliás, depois do síndico profissional, no caso, o primeiro seria engenharia. E quais são algumas demandas comuns? O que é necessário de fazer inspeção periódica? Como que funciona esse trabalho? O engenheiro, ele atua durante bastante tempo dentro de um condomínio, né? Ainda mais hoje, por conta desse boom, né, de construção de conjuntos habitacionais, que antes não era tão comum, né? Hoje nós temos aqui, pelo menos em Juiz de Fora, a gente tem aqui condomínios com Mais de 1.000 1.000. apartamentos, mais de 1.000, né? Tem 500, 800. Então é uma pequena cidade ali, né? Dentro de um espaço. É verdade. Então necessita ali de um acompanhamento técnico por conta das manutenções que são dadas, né? Então, o engenheiro, ele tem o trabalho de inspecionar, né? Dar um diagnóstico, fazer um plano de manutenção, muitas vezes executar, né? Fazer o acompanhamento
Então, sim, são variados, né, diversas atividades de engenharia ali dentro de um condomínio. É muito recorrente, para o condomínio, muito recorrente alguma melhoria que o condomínio queira fazer, como, vamos fazer uma cobertura de uma central de lixo. Alguns condomínios têm uma central de lixo que não comporta, né, a quantidade de apartamentos. Vamos construir uma nova central de lixo. Aí vem a questão das manutenções. A manutenção ela é dividida em 3 tipos. Que é a recorrente, que geralmente é dada pela zeladoria, né, pelas empresas de conservadoras. Aí tem a preventiva e a corretiva. A preventiva ela é dada periodicamente, tá? Até por um motivo muito importante, que é pelo qual o condomínio ele não perca a garantia dada pela construtora. Muitas vezes ali o condomínio, né, se ele não estiver bem ciente desse tipo de necessidade, né, de ter um engenheiro ali, de fazer as manutenções preventivas, ele perde a garantia de algum sistema e assume aquilo para o condomínio, gerando aí custos, né, taxa extra. Então, e tem a manutenção corretiva, que a manutenção, às vezes, Por falta da preventiva, por né? falta da preventiva, né? E o que triplica aí, né, o custo. Mas aí, infelizmente, elas surgem, não tem jeito. Vocês já se depararam com algum caso, alguma situação que aconteceu por negligência de fazer esse acompanhamento? A gente tem um caso, inclusive, de condomínio, igual eu falei até antes, que ficou 10 anos sem fazer. Então, a gente chamou a empresa, falou, vamos fazer o laudo. Feito o laudo, tem que refazer um monte de coisas, né? Assim, são coisas onerosas, né? Como refazer telhado, porque não foi feito a manutenção, né? E isso está gerando transtorno. Só que aí você tem um recurso que vem a questão, o que é mais prioritário? Aí eu sempre pergunto, isso é grave, né? Isso é para quando? Tipo, é urgente? Não, olha, isso aqui é melhor fazer antes, isso aqui pode aguardar um pouquinho, porque a gente ainda tem que balancear na questão do custo, Sim. né? Por isso que é importante fazer um bom planejamento, porque senão não tem dinheiro para limpar a caixa d'água. Se não tem dinheiro, né, para fazer de 6 em 6 meses, seu planejamento é errado, né? As coisas vão É o desandando, mínimo. né? Então, Sim. o mínimo que a gente pode fazer e que deve fazer é a limpeza da caixa d'água. Isso é mínimo. Isso tem que estar no planejamento. Se não tem dinheiro para isso, então não planejou corretamente, porque é o mínimo. Agora, essa questão da manutenção, são manutenções que, de fato, se não fizer ao longo do tempo, chega lá na frente e leva um susto. Olivia, aproveitando que a gente está falando bastante de manutenção, é um papel do síndico também fazer a gestão financeira do condomínio, no sentido de fazer um provisionamento dos serviços, da manutenção que vai ser necessária, qual que vai ser o custo, então qual que vai ser o valor do condomínio, o que vai ser separado para uma reserva. A administradora, ela é auxiliar do síndico. Quem tem que fazer essa análise mensalmente é o síndico. Tanto que o síndico que assina, né? Então, por exemplo, eu vou comprar uma coisa esse mês. Se eu extrapolei o meu limite de verba, eu falo, olha, eu vou comprar isso aqui mês que vem. É isso que eu faço, né? Mas o síndico tem que analisar isso mensalmente, Sim. né? Ele tem que ter. E anualmente também. Chega agora em janeiro, eu estou cheia de previsões orçamentárias, que a gente chama. Em janeiro a gente faz isso. Previsões orçamentárias. O que é isso? Analisa o ano todo passado e também faz uma previsão para o futuro, né? Eu gastei X reais de energia. Eu vou colocar ainda um percentual, que é o normal, né? De ter ali de consumo, e vou provisionar, vou fazer uma previsão para frente. Se eu previsionar errado, chega lá na frente, eu posso ter problema de falta de
de recursos para fazer uma limpeza. E, Então tem que ser muito bem planejado, e né? acontece de você pegar condomínios que não foram para você na entrega, né? Teve Sim. uma outra gestão prévia. Sim, em diversos âmbitos. Por exemplo, já peguei condomínios, como esse caso, que ficou 10 anos sem fazer nenhuma manutenção. Tem alguns condomínios nessa situação. A gente está tentando não, nós estamos recuperando, né? Mas para recuperar demanda tempo e dinheiro, né? Então, as pessoas às vezes não entendem muito bem, mas já passaram por aquele período e entendem Sim. que tem que ter uma movimentação. Provavelmente as pessoas, nesse ponto, elas já sentiram Já o impacto sentiram, dessa já má sentiram. gestão que teve, né? Já sentiram. E um outro caso é quando o condomínio, já aconteceu, de eu chegar no condomínio, deixa eu analisar quanto que está arrecadando, o que está pagando, primeiro mês. E eu falo, olha, nem se tô... Aí tem inadimplência e tal. Mas aqui não tá batendo, porque nem se todos pagassem, daria para pagar as contas. Sim. Então tá totalmente errado. E ainda tem essa O questão planejamento da está inadimplência. errado, tem a inadimplência, mas fora a inadimplência, esse condomínio, ele não está sobrevivendo, ele está tirando dinheiro de lugar do fundo de reserva, e daí a pouco não vai ter fundo de reserva, vai tirar de onde? Sim. Vai acontecer de não ter dinheiro para alguma coisa. Então eu cheguei e falei, olha, tá aqui é o gasto, aqui é o que vocês arrecadam. É matemática. Sim. Não tem aonde fazer milagre. Tem que fechar essa conta. Tem que fechar a conta, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam assim, mas vai aumentar? Ou reduz o serviço, ou aumenta. Não tem... A gente faz de tudo para não aumentar o valor de condomínio. É um desafio falar nisso. Eu sou muito transparente. Eu não gosto de falar, não vou falar de que tem que aumentar condomínio. Como assim não vou falar? Alguma coisa você vai ter que fazer. Eu sempre gosto nas assembleias de falar igual a nossa casa. Se você tem um emprego, você tem um X reais de valor que você recebe. Você tem uma capacidade de pagamento de X reais. Você não tem 2X. Sim. Como que você vai ter 2X de coisa? Você vai se endividar. E é o que acontece com muitos brasileiros, né? Que tem ali uma despesa e uma receita menor do que a despesa dele. Sim. O condomínio é a mesma coisa, é uma empresa, né? A gente não pode arrecadar menos do que pagar. É só isso. Só que as pessoas não entendem. Então, a gente tem que ter essa transparência de falar na real mesmo. Né? Colocar as cartas na mesa. Tá aqui, os serviços que vocês têm são esses. Sim. Nós temos que pagar isso. Muitos síndicos têm medo de falar. Medo de falar a verdade. Olha, e aí o que ele faz? Ele vai se apertando. Até no momento que ele não aguenta mais. Aí chega o quê? Quebra o condomínio. Sim. E aí toma uma proporção maior. Toma a proporção, fica insustentável a situação, né? E ele, às vezes, até abandona, vai embora, não quer mais, porque já chegou naquela situação. Por isso que tem que ser falado. Não podemos ter medo de falar de valores, falar de custo. Nós temos que reduzir custo todo dia. Diogo me conhece, ele me conhece. É a primeira coisa que eu falo, mas é o mínimo. Tem como fazer, né? Eles sabem disso. A gente está sempre perguntando. Muitas vezes eu chego no condomínio para realizar o serviço e às vezes a bomba do reservatório está queimada por outras questões. E além dessa economia desnecessária que teve de não arrumar a bomba, a pessoa me pergunta, essa água vai jogar fora? Não pode jogar essa água fora. Vamos bombear essa água lá para cima. Então, tem algum problema? Eu falei assim, olha, eu vou te explicar de uma forma mais simples possível. Bem assim, muito simples. Você saiu para trabalhar de manhã. Você pegou esse copo, encheu ele de água, colocou um papelzinho por cima dele, foi trabalhar. Você vai chegar em casa às 7 horas da noite. O que você faz? Você bebe essa água, você joga essa água fora. Todo mundo que pensou, né? Você joga a água fora e vou pegar outro filtro. E essa água que está um ano parado no reservatório, você tem coragem de tomar banho com ela? Você tem coragem de colocar ela no seu filtro para filtrar? Para dar banho no seu neném? Entendeu? Consumir essa água? Sim. Não.
Então, assim, então são questões que a gente leva da forma mais simples. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer economizar em uma coisa e acaba tendo um gasto maior por causa daquela economia desnecessária que tem para fazer de uma simples manutenção preventiva na bomba, né, Gil? Sim. E às vezes a gente tenta, né? A gente tenta fazer com o mínimo de desgaste, né? De custos custo, também, né? ou jogar mínimo de água fora. E a Isso. gente sempre fala, né? Faz toda uma Vamos programação. fechar primeiro para o pessoal ir usando. Fica só aquela aguinha mais embaixo. Aquilo ali ele usa para esfregar. Não tem como. Já tá assim no limite, né? E ainda tem gente falando, não, mas tem que aproveitar essa água, tem um Às pouquinho vezes de a água água. tá saindo suja, igual um refrigerante, né? Nossa. E a pessoa perguntando se pode jogar essa água na garagem. Eu falei assim, olha, essa A água tá preta, entendeu? não é aquela água, coisa não, é uma água preta mesmo, porque esfregou ali dentro. Sim. Né? Então E a aí gente solta tem que tudo na saber água, até né? fazer a economia, a gente vai fazer, mas desde que seja algo, né? Faça Até você sentido, né? falou sobre a questão dos reservatórios, né? De água da chuva. Agora é até uma norma. Tem uma norma municipal, né, que fala que as novas edificações, né, Diogo? Isso. Tem uma norma pede agora da esse prefeitura. reservatório Isso. obrigatório. O Habits, eu sei porque eu peguei um condomínio agora recente e o Habits saiu e eu lembro que eles deram, eles não aceitaram o Habits porque não tinha reservatório. E aqui essa construtora era de fora, não é essas construtoras que já trabalhavam aqui. Elas trabalham em BH. Lá em BH não tem essa norma. Aí aqui tem uma norma municipal. E aí eles travaram, falaram que precisava fazer esse reservatório. E aí fizeram esse reservatório de água pluvial, né? Então vem uma canalização de reuso. Essa água vem da calha, desce e entra dentro de uma caixa d'água. Então essa água, ela pode ser usada para jardim. Né? Mas é uma água imprópria, ela vai ser usada somente para limpar... Pelo condomínio, né? Não vai para os apartamentos. Não vai para os apartamentos, é da parte realmente. Então, os condomínios que eu recebi de 3 anos para cá, a maioria já foi com essa situação. São reservatórios menores, mas que é uma água que ajuda ali na limpeza principalmente para regar planta, né? Na limpeza de alguma área mais suja do condomínio, né? Do piso e tal. E existe uma necessidade da adequação de condomínios que foram construídos anteriormente a isso ou não? É só para os novos mesmo? Não existe uma exigência. Só para os que irão solicitar aprovação de projeto na prefeitura. São os que vão ainda ser construídos. E existe uma demanda dos condôminos por esses recursos assim que buscam, claro, uma economia também, mas ao mesmo tempo, às vezes, de certa forma, uma preservação do meio ambiente, um melhor uso de recursos naturais. Existe muita demanda, muita gente que, igual eu falei, não tem senso de coletividade, mas tem muita gente agora abraçando a causa de separação de lixo. Algo que os moradores se sentem satisfeitos quando a gente implanta, coloca lá a placa, coloca as lixeiras separadinhas, coloca reservatório para água de chuva, para reaproveitar. Quando a gente implanta alguma coisa nessa área ambiental, tem sido cada vez mais solicitado pelos moradores, sabe? Eles trazem, olha, eu vi isso aqui na internet, que tal colocar? Eu acho bacana, porque em relação ao óleo, em relação a tudo isso, tem tido muito, o pessoal tem tido mais do que antigamente, né? Eles estão se envolvendo mais, as coisas também estão ficando mais com a questão da internet, né? Sim. As coisas ficaram mais acessíveis, né? A informação está sendo batida, né? Sempre na internet, então isso tem sido algo cobrado até pelos moradores. A questão do lixo, então, é um problema que a gente tem, eu posso dizer, eu gosto de usar desafio, é um desafio grande fazer o morador
separar o lixo. Uhum. E às vezes ele não separa e ainda atrapalha quem separa. Uhum. Porque a pessoa separa, né? Coloca ali o reciclado aqui e o lixo molhado aqui. É só isso. Não, a gente nem coloca 1 milhão de coisas. Exato. E aí a pessoa ainda assim pega ali, às vezes tá separadinho aqui, ele pega o lixo comum, lixo do banheiro e joga ali. Uhum. O óleo, a mesma coisa. Tá o óleo ali, a pessoa vai e joga papel higiênico ali. Uhum. Então, assim, isso é uma construção. Sim. Tem a Vai questão demorar um pouquinho. da energia elétrica também. Alguns condomínios que eu atendo Tem. já fizeram instalações de placas fotovoltaicas, economizam energia para os blocos, Uhum. Isso. entendeu? Que é para as áreas comuns, né? Sim. E isso aí já reduz E bastante alguns nas já são contas, né? entregues assim. Outros implantam o sistema assim. E outros também, a gente pode contratar uma empresa e usar energia de fazendas solares. Sim. Ainda existe essa E possibilidade. tudo isso só é possível com aquele ponto que a gente estava abordando antes, que é essa questão de uma boa gestão financeira, né? Porque não adianta o pessoal querer se envolver com isso e não ter recurso, não ter organização financeira para isso, Ter né? recurso em Exatamente. caixa para poder não só fazer as manutenções, mas também para fazer investimentos, né? Sim. Investimentos, melhorias para o condomínio. Agora com essa questão das obras de água, né? Foi muito falado aí, as 2 últimas semanas houveram obras grandes da concessionária de água aqui de Juiz de Fora. Uhum. E houve aí desabastecimento em alguns pontos. Então, uma das questões que a gente pode falar numa próxima conversa é a demanda por poços artesianos. Uhum. Porque também não é só furar, existe uma documentação, enfim. É uma demanda também que tem sido abordada nos condomínios Uhum. para auxiliar, né, para que não seja somente da concessionária, para que Uhum. tenha ali, mas também tem que ser regulamentado pelo órgão certinho. Então, Que bacana esse essa envolvimento, né, das pessoas do condomínio em prol do positivo, né? Porque às vezes são levantadas muitas discussões, que a gente falou no podcast anterior, muitas pessoas muito diferentes, então com opiniões divergentes, né? O que acaba se tornando um desafio também. E a gente ter esse envolvimento positivo das pessoas, né? E o que É fica muito para os bom. condomínios, eu sempre digo, gente, tragam sugestões. Às vezes as pessoas ficam em grupos, quem mora em condomínio vê. Os grupos de condomínio são grupos extremamente improdutivos, Uhum. são só grupos de reclamações. Sim. Se esses grupos gastassem a mesma energia para sugerir e, de fato, ajudar a gestão, gente, Sim. olha, não teria nenhuma dificuldade, nenhum desafio que você não conseguiria transpor. É Porque o verdade. que falta é envolvimento para fazer, de Sim. fato. Então, é só isso que falta. Sim, é verdade. São muitos desafios, né? Mas também muitas soluções. Muita solução. A gente vê aí uma gestão super eficiente da Lívia como Obrigada. síndica e também estão na frente da Liacom. Bom, acho que a gente encerra por aqui. Muito né? obrigada, foi muito bacana. Muito a nossa obrigado, conversa. pessoal, pela participação. Obrigado. eu que tá? agradeço. E até um próximo encontro, então. Ai, Queria só Jorge. fazer uma consideração final Sim. para quem está vendo o nosso podcast, né? Para os síndicos profissionais, não deixar de contratar uma empresa especializada para realizar o seu serviço Isso e aí. seguir assim o exemplo da síndica profissional que está aqui presente hoje e ter esse suporte todo aí e um serviço de qualidade. Sim, a gente levantou aqui tantos pontos da importância, dos riscos, né? E até das obrigações, por ser também uma questão legal, né? E até compreensível que algumas vezes isso não seja feito por falta de conhecimento, né? De acesso à informação, mas acho que a gente trouxe muitos pontos aqui bacanas que Verdade. isso realmente não pode deixar de ser feito, né? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigada.